Primeiramente, muito obrigada por, por partilhar momentos comigo e pelas coisas que você já me disse e que eu inutilmente ouvia, acreditando que não valia a pena porque era comigo. Hoje eu vim fazer um tutorial de maquiagem porque eu perdi uma aposta e sim, tá bem atrasado. Isso aconteceu há alguns anos e eu nunca cumpri. Mas não porque você não merecesse, talvez porque eu tinha planejado demais e nesse caso eu decidi que sempre tinha alguma coisa muito mais aprimorada pra fazer. Só que hoje eu acho que eu preciso ser um pouco mais honesta, até comigo. E daí nesse caso, a ideia do tutorial é de mostrar pra você e pra quem quiser ver, né, Luísa, que tem coisas muito mais importantes às vezes do que o que a gente às vezes denomina pra vida da gente. Eu fiquei muito tempo acreditando, e eu ainda passo por isso, que o mais importante às vezes era o outro, sabe? E eu ouvi muito, de maneiras diversas, que isso estava errado. Porque você tem que se importar primeiro com você pra depois se importar com o outro. E esse tutorial ele surgiu com a ideia de uma aposta, né? A aposta era basicamente, se eu emagrecesse, a Luísa teria que entrar numa água gelada. E se eu perdesse, eu teria que fazer um tutorial de maquiagem. Ela queria que eu entrasse no Igapó, mas eu não ia fazer isso com a minha vida. Eu dei a ideia do tutorial, mas pensando em fazer alguma coisa bem patifaria mesmo, assim. Mas ficou no mundo das ideias. Primeiro porque eu tinha vergonha de fazer, depois porque eu fiquei com vergonha de ter feito esse tipo de aposta. Eu não sou, na verdade, uma pessoa gorda, mas perto das pessoas com que eu trabalhava no teatro, claro que eu era, né? Mas é uma questão de proporção. Eu aprendi muito rapidamente que meu corpo era desproporcional. E ele é. E o fato dele ser me fazia me odiar. Eu fiquei muito tempo odiando ser eu mesma. Todo dia é esse enfrentamento, assim, você se olhar e não se odiar. Porque às vezes os teus amigos te fazem se odiar. Às vezes as pessoas que você ama, que você escolhe pra estar com você, também fazem você se odiar. E se eu der muitas pausas, me desculpe, Luísa, mas é que eu tô fazendo os dois juntos e eu às vezes fico pensando que eu vou deixar uma parte sem cobrir. Pronto, eu fiz uma base só aqui, porque é a base da história toda. Mas a história ela é bem mais comprida e eu vou tentar diminuir no tempo de uma maquiagem que vai tentar ser rápida. Eu espero que sim. A realidade é que nós temos desde pequeno, um condicionamento para vencer na vida.
As virtudes, elas já são estereotipadas desde novos, assim. Homens fortes, mulheres frágeis, mulheres lindas, homens viris. E é isso que se ensina desde pequeno. Aí quando você começa a passar pela adolescência, aí vem os outros transtornos, além desses. É conhecer a sua sexualidade, saber separar o que pode e o que não pode. Por ser mulher, quais são as coisas que você definitivamente não pode fazer. Todas as vezes que eu passava por um processo de treinamento teatral, no grupo que eu fazia parte, eu acabava sempre fazendo algumas coisas que eram mais para os homens, e tinham coisas que eles deixavam para as meninas e que eu não tinha coragem de fazer. Eu lembro que quando a Luísa ia fazer uma cena e ela acabou que ela não podia mais fazer porque ela não estava mais, eu lembro que todas as meninas queriam passar pela mesma coisa que ela já passou. E, cara, eu queria muito passar por aquilo também. Mas eu queria muito passar por aquilo para vencer meus próprios medos, não necessariamente para apresentar. E o meu medo maior de todos, além de medo de altura, era o medo de saber que eu conseguia trabalhar com teatro. Porque eu ouvi muito que eu não era capaz, que tudo que eu fazia era mediano, que quando eu acertava, eu tava querendo ser melhor do que os outros. Eu conheci gente que me achou arrogante quando me viu. Ai, que fofa que eu vou ficar, ó. Isso aqui é pra dar uma corada na cara e ficar menos. É a falsa ideia de felicidade. Colocar um pouco de cor, às vezes, no rosto. Esse produto, mentira, não vou fazer isso. E eu não cheguei a completar o trajeto quando o diretor apareceu. Porque eu preferia que ele pensasse que eu não tinha capacidade. E eu preferia isso porque eu acreditava nisso. Eu escutei tanto que eu desacreditava muito de mim. E quando a gente ia viajar, ia ter apresentação, alguma coisa assim, eu dormia no mesmo quarto que a Luísa. E ela é maravilhosa. Ela faz de conta que não é. Muitas vezes faz um monte de graça. Às vezes até sem graça, mas é engraçado o jeito como ela acredita. Mas é difícil eu me lembrar de algumas coisas que foram tão desrespeitosas assim da parte dessas brincadeiras. E uma das coisas que eu acho primordial é que quando ela percebia que tinha algo que incomodava, ela às vezes continuava incomodando até ver se era um incômodo porque de irritação ou se era um incômodo só, sabe, de uma irritaçãozinha só porque tá sendo provocado, ou se era um incômodo porque tinha feito mal pra pessoa. E pra mim, ela sempre deu esse equilíbrio do incômodo. Quando ela percebia que algo me fazia mal, automaticamente ela parava. E eu sempre chamei a ela de filha, né? Porque eu cuidava dela. Mas ela também cuidou muito de mim. Só que é pra eu fazer um contorno mais ou menos, só pra não borrar tanto com o batom, porque o batom é bem mais escuro. E eu vou fazer o olho por último, que é mais difícil. Uma magra bailarina mesmo, assim. E eu, claro que não sou. Nem de longe. E já fiz altas dietas
para apresentação, então eu fiz dietas assim, bem estrambólicas. Até eu começar a ler sobre o movimento Proana, que é o pró-anorexia e que incentiva as pessoas a quererem ser magras e ensina como que você transforma a vida de uma adolescente num inferno. Quando eu fiz a primeira... Olha, isso aqui é a coisa mais nojenta. Eu sempre faço. Quando eu tava fazendo o projeto, a coisa que eu mais queria era ser magra. E quando eu vi essa coisa do Proana, eu me senti muito mal, porque eu não sabia que tinha pessoas que incentivavam no mundo outras pessoas a serem magras para vender um remédio. E eu percebi que muita coisa que acontece na nossa sociedade é de acordo com as minhas regras. E a gente que trabalha com teatro, ou com dança, ou com algum tipo de arte especificamente, tinha por dever na vida de sublinhar que esse tipo de coisa não devia acontecer. Eu acho que a arte tem um limite. Um dos limites que é muito difícil de você determinar às vezes, porque pode ser só um incômodo. Existe o limite do incômodo quando você incomoda uma outra pessoa e a pessoa confunde com desrespeito. Que é quando você faz alguma cena, algum trabalho que a provoca. Não é esse o limite. Esse limite, para mim, não existe, porque a pessoa só vai conseguir perceber se aquilo o incomoda a partir do momento que isso acontece. Mas existem limites, que é quando você ultrapassa o limite do respeito do outro, do corpo do outro, do contato do outro, do olhar do outro, de como o outro se vê no mundo. E esse limite eu acho que deveria sempre existir na arte. Tem coisas que vão pro grotesco ou pro exagero escatológico e que pode incomodar, mas a pessoa que está fazendo, ela tem a preocupação de fazer sabendo que ela tem uma necessidade de provocação social. Esse não é o limite. Isso aí está dentro de um trabalho que é para ser feito, às vezes mesmo, para as pessoas saberem que essas coisas acontecem. Ou simplesmente porque isso é natural. Agora, existe o respeito que tem que ter para o outro, de qualquer veia que que, que me toque por dentro, sabe? Se eu fico desnuda e alguém faz um apontamento, uma brincadeira com o fato de estar desnuda, que seja uma brincadeira, às vezes parecendo uma piadinha inofensiva, dependendo, isso às vezes é mais respeitoso ainda do que alguém que faz xixi em cena, por exemplo. Que eu particularmente não gosto muito, mesmo. Mas já cuspi na cara de várias pessoas, em cena ou em trabalho de teatro. Também já me deram um tapa na cara. E isso tudo não foi desrespeitoso, porque estava dentro do jogo. O problema é quando tem coisas que vão para fora do jogo. Isso tanto no teatro quanto na vida real. E essa falta de jogo na vida real é o que mais tem acontecido. Mais que eu vejo as pessoas ofendendo o tempo todo, tentando defender uma opinião, às vezes tentando fabricar uma opinião que nem tem sobre as coisas, desrespeitando mesmo, às vezes até a si próprio, para manter
uma linha, um pensamento, às vezes até intelectualizado, de uma forma completamente negativa. Porque para mim não existe intelectualidade que vença o respeito ao ser humano. Não existe, não pode existir. Ah, mas eu não sou vegana, mas eu não sou assassina. Gente, eu tô dando um exemplo porque, infelizmente, quando você come carne, você não se importa se o animal tá morrendo. E eu como carne. E eu sei que é doloroso. Mas quando eu como carne, eu sei que eu não que um animal morreu para eu comer. Eu posso ter todas as autodefesas possíveis para não me enxergar tendo feito mal porque não fui eu que matei. Mas eu tenho que considerar que eu me importo menos do que uma pessoa vegana com a morte do animal. Esse é um exemplo sobre alimentação e tal, mas eu vejo isso com pessoas. Eu vejo que tem muita gente que não acha que é um problema outras pessoas morrerem, mas acha um problema aborto. Eu particularmente acho aborto uma coisa possível, mas não vou entrar em detalhes. Mas o fato de eu achar possível me torna responsável por esse pensamento. Então, possivelmente, alguma pessoa que pensa ao contrário de mim vai ter uma resposta muitas vezes agressiva ao pensamento que eu tenho. As pessoas também não percebem que às vezes é muito difícil para mim ou para várias pessoas querendo estar vivas. Para mim é muito difícil às vezes. Quando eu não faço teatro, ou quando eu não trabalho com arte, às vezes passa pela cabeça que eu não tenho significado nesse mundo. E quando eu vejo pessoas que trabalham com arte, que vão além do limite do profissionalismo, mas sem considerar que o outro às vezes só quer o limite do profissionalismo, essas pessoas também me matam. E o ano retrasado e o ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. E esse foi mais um tutorial de Milene Machado, tentando acertar os olhos. E é o meu pequeno presente, mega atrasado, pra você, Luísa. Eu preciso esfumar aqui em cima. Antes. E eu espero que seja muito significativo pra você, porque vai demorar bastante, né? Já que não deu 5 minutos, não dá pra eu fazer uma maquiagem em 5 minutos. E a minha fala também, ela é bem longa, porque eu falo pra caralho. Mas tudo isso é pra esboçar o quanto eu amo você. E a mensagem que eu tenho da moral da história é: aprenda a amar você mesmo.